Olha a chance do Corinthians! Gol! Bola pro fundo do gol! Betão do Corinthians! A série Narrador Esportivo tem o prazer de apresentar Kleber Machado. Seja bem-vindo e boa noite aqui no Arremate Final. Obrigado, André. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Banda B de Curitiba. Prazer é meu. Ô Kleber, qual é a tua relação com o rádio esportivo? Eu comecei a minha carreira no rádio, não exatamente no rádio esportivo, mas eu comecei trabalhando em rádio. Eu trabalhava na programação, trabalhei na Rádio Bandeirantes, trabalhei na Rádio Globo, no Sistema Globo, e foi no rádio que eu comecei a trabalhar com esporte. Na Rádio Globo ainda eu fiz reportagem em jogos de futebol. Foi esse o meu começo. E acho que o rádio é um veículo espetacular, gosto até hoje, ouço bastante. A minha relação é total com o rádio, de uma maneira geral, e com o rádio esportivo também. A mudança do rádio para a televisão, como foi? Foi difícil? Não, no caso do que eu faço, nem tanto, porque eu não cheguei a transmitir, fazer narração em rádio, sabe? Eu fiz reportagem no esporte de rádio. Aí quando eu saí da Rádio Globo, eu fui trabalhar na TV Gazeta, aqui de São Paulo, lá sim, já trabalhando só no departamento de esporte, e apresentava programa, fazia reportagem também. Foi na TV Gazeta que começou a pintar a possibilidade de transmissão, de narrar, de fazer transmissão, entendeu? Então eu não fui um locutor esportivo de rádio. Por isso essa passagem do rádio para a televisão, que realmente não é simples, às vezes parece que é muito fácil, que é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, né? Você tem um componente que não se pode desprezar na televisão, que é a imagem. Não consigo dizer para você o que é mais fácil ou mais difícil. O rádio exige fôlego, criatividade, você mostrar para o ouvinte, sem ele estar vendo um jogo, né? Localizar o ouvinte, transmitir a emoção. E a televisão, você não pode desprezar nenhuma dessas características de uma transmissão esportiva, só que você tem a imagem. Você não pode ser óbvio e você não pode, ao mesmo tempo, discutir com a imagem. Então, eu não vivi essa passagem, que eu imagino não seja tão tranquila para quem teve a experiência, e muitos tiveram. Kleber, qual foi a descrição perfeita, assim, a tua narração perfeita, aquela que você, de repente, gostaria até de arquivar? Barbaridade. Não sei, não vou lembrar, assim, um lance que... Mas teve lances que eu não vou lembrar mesmo. Um lance especificamente eu não vou lembrar. Mas como qualquer profissional, claro que tem aquele lance, aquele gol que você percebe que você narrou com precisão, que você descreveu o lance de uma maneira correta, que você eventualmente interpretou o lance de uma maneira correta, acertou o nome de todo mundo, conseguiu falar o nome do cara antes dele fazer o gol. Isso tem mesmo, é que eu não vou lembrar mesmo. Certamente tem, de você próprio, entendeu? Acabou o lance assim, fui bem nesse lance, narrei direitinho esse lance. As gafes é mais fácil lembrar, Kleber? Também não é, você faz um monte, é melhor não fazer, né? Mas de vez em quando não tem jeito. Sei lá, eu já fiz corrida de Fórmula 1 que narrei uma ultrapassagem que na verdade era um retardatário, que falei, poxa, o que aconteceu com o fulano de tal? E o fulano de tal não estava nem no grid, largou do box, entendeu? Coisa que você às vezes dá uma desligada e comete. Agora, outro dia eu falava o nome de um jogador e era outro, e eu nem vi que eu estava trocando, aí o cara me avisou, entendeu? Gato você faz também, do mesmo jeito que de vez em quando você acerta, muitas vezes você erra, né? Há uma cobrança muito grande, assim, da empresa? A cobrança natural. Acho que quem mais cobra a gente é a gente mesmo, né? Mas é evidente que hoje, você, na verdade, com o tempo que eu estou aqui e tal, você nem precisa ter uma cobrança. Você sabe quando fez um trabalho legal e quando não fez. E é claro que as cobranças, elas são muito mais num todo do que num lance especificamente. Ninguém vai cobrar que você errou ontem o nome de um jogador, porque isso acontece. Vai cobrar se você estiver fugindo muito do padrão, se você estiver fazendo uma transmissão que não é absolutamente a transmissão que a gente tem como modo de fazer ideal. O ideal, cada um tem o seu, mas há um ideal
da empresa, entendeu? Não há cobrança natural, nada assim excepcional, que você fala, segunda-feira eu vou chegar, os caras vão pegar no meu pé. Há uma cobrança natural que eu acho muito saudável, é boa para todo mundo. Série Narrador Esportivo, com Kleber Machado. Vamos brincar aqui, Kleber. De repente você recebe um convite aí. É claro que o tempo hoje é mais complicado, mas de repente um convite para narrar no rádio. Você aceitaria? Poxa, se eu tivesse liberação da TV Globo, eu acho que eu aceitaria, sim. Eu acho mesmo o rádio um veículo espetacular. Acho que uma transmissão de futebol no rádio é um produto, assim, inigualável quase, entendeu? Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de transmitir. E se eu tivesse possibilidade de tempo e de liberação, se o cara falasse, pode ir lá, faz um jogo de vez em quando, eu faria com o maior prazer. Então a Rádio dos Sonhos, do Kleber Machado. Puxa vida, eu tenho duas rádios que são afetivamente muito importantes para mim. Uma delas é o Sistema Globo de Rádio, que era antigamente aqui em São Paulo, a Rádio Globo e a Rádio Excelsior, hoje a Excelsior é a CBN. Eu trabalhei, eu vou completar o ano que vem 30 anos de carreira, né? Comecei novinho, e desses 30 anos eu tenho 26 de organizações Globo, somando o Sistema Globo e a TV Globo. Então eu tenho uma ligação muito profunda com a Rádio Globo. A gente foi para lá em 1980, numa época em que a rádio estava mudando, as duas rádios estavam mudando, a Globo e a Excelsior, mudando programação, mudando conceito, mudando direção. Então é uma rádio que eu tenho muito carinho. E a outra é a Rádio Bandeirantes, aqui de São Paulo. Meu pai trabalhou na Rádio Bandeirantes a vida inteira dele. Eu comecei a trabalhar praticamente na Rádio Bandeirantes. É uma casa, faz muito tempo que eu saí, mas é uma casa muito agradável, entendeu? Que tem um imã qualquer que faz com que as pessoas que trabalhem lá tenham um carinho muito grande por ela. Eu acho que para citar duas rádios, eu citaria essas duas, fora as outras que têm na história uma importância muito grande. Mas, assim, como você perguntou para mim, afetivamente, a Bandeirantes e a Globo. É porque os estilos de rádio são divididos, né, no país, né? Há estilos diferentes de rádio. Você gostaria de destacar, de repente, algum outro estilo de rádio que você goste de ouvir? Os estilos diferentes são as rádios mais, hoje, né, praticamente as rádios mais populares e as rádios mais jornalísticas, né? Nos casos das duas rádios que eu citei, são rádios exatamente em estilos diferentes. A Rádio Globo um pouco mais popular, a Rádio Bandeirantes hoje tomou um caminho mais jornalístico. Eu acho que são os dois estilos que existem, que são os dois estilos mais comuns. Eu gostava mais de um rádio um pouco mais lá atrás, que ele era mais eclético, entendeu? Que ele dividia mais, a emissora dividia mais. A vinheta da Rádio Globo, música, esporte e notícia. Eu acho que esse é o tripé realmente que... E como você encara assim a concorrência na televisão, Kleber? Na própria empresa, existe concorrência? Concorrência, se diz assim, tem duas concorrências. A concorrência de emissora para emissora é uma concorrência sempre interessante para o mercado, é interessante para os profissionais. Quanto mais, no caso do esporte, se mais emissoras mantiverem uma equipe esportiva forte, com eventos, com produtos, isso é bom para todo mundo, para o telespectador e para o profissional. Internamente, a que tipo de concorrência exatamente você se refere, mas... Briga por espaço. André, honestamente, há muito tempo eu acho que espaço tem para todo mundo. Se você não tivesse espaço para todo mundo, uma emissora teria só um locutor, não teria 3, 4, 5. Espaço tem para todo mundo, evento tem para todo mundo. Claro que há os espaços que são mais ou menos já pré-definidos. Você acaba conquistando um lugar e meio que sabe já o que vai acontecer numa escala, entendeu? Mas assim, uma concorrência feroz, você precisa ficar olhando para a próxima esquina ali para ver se não tem ninguém querendo te passar o pé, eu nunca percebi, entendeu? Acho que a concorrência ideal é a concorrência sua com você mesmo. Sabe aquela história do atleta que está sempre tentando superar ele próprio? Essa concorrência eu acho que você deve sempre estimular com você próprio. Já pisaram na bola com o Kleber Machado? Com certeza. Como eu também já devo ter pisado na bola com alguém, entendeu? Pode ter um monte de gente que gosta de mim e que não gosta de mim pessoalmente. Mas não deve ter gente que diga assim, o Kleber fez tal negócio com fulano ali que não foi bacana, que foi malvado, que foi, entendeu? Premeditadamente
para prejudicar o cara, isso eu nunca fiz, acho. Já teve situação de cara fazer coisa para mim que eu não gostei, que eu achei que não foi correto. Eu há algum tempo tento fazer da minha conduta o seguinte jeito assim, eu não vou falar se você está certo ou se você está errado, né? Porque o certo e o errado é um para mim, um para você, a não ser que seja uma coisa óbvia, né? Uhum. Mas eu procuro pensar assim, pô, será que eu faria de tal jeito? E já teve coisa que fizeram comigo que eu não faria com outro, entendeu? Também é natural, né? Acho que é da vida. Então você não guarda mágoa assim? Tem alguém de repente na comunicação que você não gostaria de trabalhar junto? Não, honestamente não. Não tem ninguém, não. Porque é isso que eu acho que eu te falei. Eu imagino que haja espaço para todo mundo em qualquer equipe. Entendeu? Acho que há uma hierarquia natural em qualquer setor. Claro que há, né? O gerente do banco tem mais poder do que o caixa do banco. E os dois têm espaço, precisa dos dois. E acho que no nosso setor, no nosso ramo, é a mesma coisa. Se me fosse dada a possibilidade de montar uma equipe, eu montaria a equipe que, para mim, seria a equipe ideal. E acho que aí passa por competência das pessoas, pela simpatia que você tem com as pessoas, né? Entre amanhã você assume a presidência da República, entre botar um amigo teu e um inimigo teu num cargo, se você primar pela competência dos dois, você vai preferir o amigo teu do que o inimigo teu. E não precisa ser nem inimigo, o cara que você conhece mais ou menos. Agora, alguém que eu falo, né, com esse cara aí eu não trabalharia, ou não gostaria de trabalhar, não me vem ninguém à cabeça, não. Kleber, nós trabalhamos com comunicação e a gente quer estar nas melhores transmissões, né? Já que você falou de espaço, escala de trabalho, como você recebe a escala de trabalho? De repente você às vezes fica na bronca por não estar na transmissão que você gostaria de estar? Bom, naturalmente já houve escala que eu questiono comigo mesmo e posso eventualmente questionar com quem faz a escala. Mas eu acredito muito que há uma escala meio natural sempre, entendeu? Não há muita novidade e surpresa na escala. Eu nunca tenho expectativa por uma escala que eu sei que ela dificilmente vai acontecer. Eu não crio a expectativa de, domingo tem tal jogo, acho que vou fazer eu. A gente sabe mais ou menos quem vai fazer tal jogo ou não, em qual situação você vai fazer tal transmissão ou não. Então eu não tenho muita frustração com escala. Vontade de estar no evento A ou B, todo mundo tem. Agora, frustração, achar que a escala não foi correta, já aconteceu. Mas é muito raro, entendeu? Muito raro, porque eu imagino ter assim, o bom senso de saber que tipo de escala que vai rolar, entendeu? Então eu não crio uma expectativa falsa, porque eu sei que é falsa, porque não vai acontecer. Se vier por qualquer outra circunstância é um baita lucro, se não vier eu não vou ficar emburrado pelo canto. Ô Kleber, qual o esporte que você prefere narrar na televisão? Não tenho assim preferência, porque, como eu te falei, eu gosto muito do que eu faço, entendeu? Às vezes você vai fazer um grande jogo, um grande evento, eu vou satisfeito. Eu vou fazer um evento mais ou menos fraquinho, eu também vou na boa, entendeu? Claro que você fala, puxa vida, que coisa. Mas como eu gosto muito do que eu faço, eu vou sempre na boa. Agora, futebol, pra gente, até pela a repetição das transmissões, acaba sendo mais simples de fazer. Eu acho que um jogo de basquete é legal de transmitir, voleibol é legal de fazer, a Fórmula 1, que me parece ser o mais difícil ainda, é legal de fazer. Em Olimpíada, em Pan-Americano, você tem algumas experiências com esportes que estão menos na televisão. Eu na última Olimpíada fiz uma prova de hipismo, que eu falei, poxa, hipismo? E é legal, acaba sendo legal. Eu acho que todo esporte é bacana, eu gosto muito de esporte, entendeu? Desde moleque que eu gosto de ver, ler, ouvir, então eu gosto de esporte. E acho que uma grande competição é sempre bacana. Então, assim, o futebol, ele acaba sendo muito mais simples de você fazer. E a Fórmula 1, entre todos, eu acho que é o mais complicado, que tem mais detalhes para se fazer. Ô Kleber, qual a tua referência como narrador esportivo ou um grande comunicador, assim? Acho que na televisão tem 3 narradores que hoje são a síntese do que é transmitir futebol. Fora, claro que tem caras, outros tantos, entendeu? Mas assim, para minha geração, acho que você tem o Luciano do Vale, o Galvão Bueno e o Silvio Luiz.
O Luciano sempre foi um cara de muita vibração, de muita emoção. O Galvão muito técnico, né? Uma transmissão técnica que consegue, se você não estiver olhando para a televisão, na hora que o jogo chega num ápice, ele consegue fazer você olhar para a televisão. Ele tem essa capacidade. E muito técnico, conhece muito esporte. O Silvio Luiz foi o cara que deu uma quebrada na sisudez de uma transmissão, né? O Silvio, nos anos 80, fez a transmissão naquele estilo dele, com brincadeira. O Silvio é um comunicador de futebol mais do que um narrador de futebol. E aí hoje, você pega um pouquinho de cada um deles, e se você conseguir fazer um mixer deles, se você conseguir misturar todos eles, aí você vai descobrir o jeito de narrar futebol hoje, entendeu? Na televisão. Então acho que são os três, o Silvio Luiz, o Luciano do Vale e o Galvão Bueno. O rádio tem Valdir Amaral, Jorge Cury, tem Fiore Gilhote, Pedro Luiz, Edson Leite aqui em São Paulo. Mas assim, também pensando na minha geração, hoje você tem grandes narradores, mas na minha geração, o cara que simboliza o que é transmitir futebol, com a técnica da transmissão, com a precisão da transmissão e com o show, com a comunicação. Kleber Machado para vocês. Vem Barrichello, encosta o Schumacher, eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje sim, é inacreditável, olha, é inacreditável, não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. O narrador de eventos esportivos, ele tem que transformar, né, Kleber? O evento, de repente, colocar alegria para o público, mas você acabou transformando aí a informação que foi negativa no final, né? Como foi essa transmissão, hein? Isso aí foi o seguinte, eu nunca lembro o ano, acho que foi em 2002, não sei. Um ano antes, nós estávamos fazendo o Grande Prêmio da Áustria, o Barrichello estava em segundo lugar e o Schumacher estava em terceiro. E o campeonato tinha já uma matemática que para a Ferrari e para o título do Schumacher seria importante que ele somasse mais pontos do que ele estava somando em terceiro lugar. E a Ferrari trocou. O Barrichello virou terceiro e o Schumacher segundo. Um ano depois, a gente vai para o mesmo Grande Prêmio da Áustria. E o Barrichello faz um fim de semana sensacional. Ele foi o mais rápido em todos os treinos, foi o pole position e está liderando a corrida de ponta a ponta praticamente. No meio da corrida, eu lembrei o ano anterior e falei para o Reginaldo Leme, poxa, acho que esse ano não vai acontecer isso. O Reginaldo falou assim, eu não apostaria. Aí eu falei assim, então eu apostaria. Eu acho que esse ano não há por que a Ferrari fazer isso. Por uma razão simples, o campeonato estava no começo, o Schumacher eu acho que já era líder. Ali naquele caso eu não lembro se já eram 10 e 8 pontos ou 10 e 6 pontos para o primeiro e para o segundo. Mas de todo jeito, o Schumacher somando 10 ou a pontuação do segundo colocado, ele não teria nenhum problema na classificação. Esse foi o meu raciocínio, e lembrando do ano passado, para imaginar, poxa, a Ferrari não vai fazer isso. Por isso que lá no meio eu brinquei com o Reginaldo, então eu apostaria. E os caras vêm para a última curva, entra na reta de chegada. Faltam lá 50 metros para acabar. Por isso que eu falei que hoje não, né? E aí foi, hoje sim. E aí nós dois, eu e o Reginaldo, não poupamos críticas à Ferrari, que foi realmente uma atitude absolutamente desnecessária, antiesportiva, que causou um constrangimento total. O público da Fórmula 1, na Áustria, que é vizinha à Alemanha, que fala alemão, vaiou a Ferrari, vaiou o Schumacher. O Schumacher, constrangido, botou o Barrichello no lugar do primeiro lugar no pódio. O Ralf Schumacher, irmão do Michael, passou por ele em determinado momento e deu uma olhada, assim como que ele disse, para que você se prestou a isso, né? Então, essa foi a circunstância do negócio. Agora, na transmissão, você falou lá, faltando 20 voltas, que você apostava que sim. Aí o cara aponta na reta. Acho que até que o Robinho deixou para fazer naquele momento, no final da corrida, para mostrar toda a insatisfação dele, e foi por isso que acontecesse hoje não, e hoje sim. Mas foi uma bela transmissão. Kleber Machado, nós estamos aqui nos estúdios com o Williams Lima, também repórter e apresentador aqui da Rádio Banda B. Tudo bem, Kleber? Tudo bom, e você? Grande abraço, sou um fã teu, sou também Obrigado. fã do Galvão Bueno. E eu queria fazer a pergunta até em cima disso aí, porque o Galvão Bueno é espetacular, como você também é. Mas hoje, até no meio e conversando com muita gente que acompanha a Rede Globo de televisão, a gente entende que há uma preferência hoje muito maior pela narração, pela transmissão do Kleber Machado.
É uma situação real essa? Realmente é difícil falar sobre isso. Eu gostaria que você comentasse deste convívio que você tem com o grande Galvão Bueno também, Kleber. O convívio é absolutamente normal, sem nenhum problema. Quando eu estava falando para o André de frustrar-se ou não com uma escala, é exatamente por causa disso. Você pega a Copa do Mundo, eu quero estar na Copa. Eu quero ser escalado para ir à Copa. Se eu não for escalado para ir à Copa, aí eu tenho motivo para me frustrar, eventualmente, para falar, poxa, mas espera aí, como é que é isso? Por que eu não vou à Copa? Vamos imaginar que esse quadro que você desenhou seja o quadro real, que tem o Galvão, tem o Kleber, são os dois locutores da TV Globo, o Galvão é o primeiro narrador e o Kleber é o segundo narrador. Então eu tenho que ir à Copa, né? Se eu não for, eu vou ficar frustrado. Agora, eu não tenho pretensão, eu não vivo a expectativa de chegar na Copa do Mundo e no dia ter Inglaterra e Alemanha, Brasil e Itália. Eu não crio a expectativa de eu narrar Brasil e Itália e o Galvão narrar Inglaterra e Alemanha. Eu sei que eu vou narrar Inglaterra e Alemanha e que o Galvão vai narrar Brasil e Itália, porque é um espaço que ele conquistou com o trabalho dele, com a competência dele. Por isso que não é só simpatia, quando eu digo que os três narradores que eu acho que fazem a síntese do que é narração de futebol hoje, e aí cada um vai ter seu estilo, entendeu? Eu acho que eu tenho tentei pegar alguma característica do Galvão, do Luciano, do Silvio, e acho que hoje eu tenho o meu estilo, o meu jeito de fazer. E até por isso, eu agradeço muito ao comentário que você fez. Mas é natural que a escala seja essa. Como também é natural que um cara, eu estou aqui há 20, ele está aqui há 30, é natural que haja um desgaste, talvez, que haja... E outra coisa, ir fazendo evento com grande audiência, né? Inglaterra e Alemanha, Brasil e Itália vai dar mais audiência. Então vai ser mais fácil você agradar a um monte e você desagradar a outro tanto. Eu não sei eu nunca vi nenhuma pesquisa que diga que preferem a transmissão minha do que a dele do que a minha. Mas eu acho que não há dúvida nenhuma de que nós estamos falando de um profissional absolutamente consagrado, com um espaço conquistado por mérito próprio, entendeu? E tirando isso, acho que se de 10 pessoas, 4 falarem que preferem a minha, para mim vai estar muito bom. Se 10 falarem, vai estar espetacular. Mas eu não acredito nisso, entende? Eu acho que há essa natural divisão. Se você fizer uma pesquisa sobre os locutores de televisão, eu acho que posso pintar lá entre os 3 preferidos, né? E isso tudo é muito bom para mim. O melhor acaba sempre sendo o pior, o mais popular acaba sempre sendo o menos popular, entendeu? Acho que isso é muito natural. E no caso de relação entre a gente, é absolutamente tranquila, saudável, respeitosa, e acho que não tem problema nenhum quanto a isso. Kleber, é verdade, você renovou seu contrato com a Rede Globo, né, recentemente, né? É verdade. Terminava agora no fim do ano. E houve oferta da Rede Record? Não houve nenhuma oferta, não. Houve uma sondagem, houve demonstração de um interesse. A pessoa que entrou em contato comigo demonstrou interesse. Eu falei que eu ia conversar primeiro aqui, porque aqui eu estou há muito tempo. E ficou nisso. Nunca me sentei com ninguém para conversar. Nunca houve nenhuma proposta. Foi muito mais noticiário do que fato, entendeu? Nunca eu sentei com ninguém e ouvi uma proposta, nem profissional e nem financeira. Então a última é uma pergunta de ouvinte e de telespectador, que é natural essa pergunta e eu não posso fugir dela. O Kleber Machado, qual o time que você torce? Pro nosso, né? Sabe por quê? Muita gente... Primeiro que eu acho assim, se você perguntar para mim se o cara que trabalha com futebol deve falar o time que torce, acho que não. Isso quer dizer que eu não concordo com quem diz? Não, acho que cada um faz como acha melhor. Mas tenho a impressão de que o torcedor não compreende muito quando você demonstra torcer por um. Um dos elogios que eu recebo, que não é um elogio, mas para mim se transforma em elogio, é quando eu vou a algum lugar, o cara fala assim, você torce para time tal, né? Aí eu vou no outro, o cara fala assim, você é o outro time, entendeu? Quando o cara fica na dúvida, quando o cara me fala 4 times para quem eu torço, 4 pessoas diferentes falam 4 times diferentes, eu acho que isso para mim é uma prova de que eu faço uma transmissão
isenta, uma transmissão como deve ser feita. Agora, tem cara que acha que eu torço para A, tem cara que acha que eu torço para B, e isso é natural. E não é cascata, não, falando sério. Quando você começa a trabalhar de tanto tempo, fazendo tanto jogo, não dá muito para você torcer. Seria uma bobagem eu fazer uma transmissão botando o coração de torcedor. Eu tenho que torcer e valorizar o evento, o jogo. Jogue quem jogar. Kleber Machado, muito obrigado pela maneira que você atendeu a gente e boa sorte nessas jornadas esportivas da vida. Imagina, muito obrigado a vocês pelo convite para conversar um pouquinho sobre futebol, sobre comunicação, é sempre muito bacana, acho que conversar não faz mal a ninguém. Um grande abraço para todos os ouvintes do Remate Final, da Banda B, para todo o pessoal de Curitiba. Muito obrigado, André. Senhoras e senhores, Kleber Machado. O quarto árbitro, olha o cruzamento, a tentativa, Kleber! Apita Elizondo! O Internacional de Porto Alegre!